Então, eu entendo que muitos colegas precisem defender esse projeto e defender o governo, e cada um, né, sabe bem daquilo que defende ou não. Quando eu falo sobre a questão da educação e das escolas, eu não falo em tese, eu falo por conhecer efetivamente. Então, eu entendo que um governo ou nenhum governo vai resolver tudo em 4 anos. Agora, o que não se pode é mascarar a realidade. Então, quando nós temos, assim, no caso da educação, é como se nós tivéssemos uma casa velha, com telhado ruindo, com as paredes rachadas, com fundamento condenado, com os móveis todos velhos. Aí eu tive uma grande ideia. Para resolver o problema, eu vou comprar uma TV de última geração de 70 polegadas. Mas a casa continua com as paredes rachadas, o fundamento continua ruim. Então, olha só, o governo poderia fazer tudo isso que ele está fazendo. Mas eu já visitei 187 escolas até na semana passada, fazendo um diagnóstico em cada escola, com tudo registrado no meu gabinete. Então, eu vou só dar alguns dados dessas 187 escolas. 71% dessas escolas têm internet inadequada. 31% dessas escolas não têm quadra de esporte e cerca de 40% com quadras inadequadas. Aproximadamente 49% dessas escolas têm biblioteca inadequada. A maioria, mais de 60% dessas escolas não têm sequer acessibilidade. Quase 70% dessas escolas têm problemas com a rede elétrica. É disso que eu estou falando. Onde estão os projetos ou a prática? Porque aqui está, olha, mas o governo está fazendo a parte dele. Nessas 187 escolas que eu visitei, eu não vi o governo fazendo a parte dele em lugar nenhum. E lembrando, algumas dessas escolas eu já estou visitando pela segunda vez. É o caso da escola D. Daniel Comboni de Nova Venécia, não a Comboni lá de Ecoporanga. A escola Ecoporanga, de Ecoporanga, eu fui o ano passado e fui esse ano. Na escola Ecoporanga passaram uma tinta lá nas paredes, trocaram uns portais e tal, mais nada. Então, assim, o governo podia estar fazendo tudo isso, mas dando conta de dar uma infraestrutura mínima para as outras escolas. É isso que eu tenho cobrado insistentemente. Se o governo quiser fazer 1000 escolas vivas, que faça. O que não pode é abandonar as demais como estão sendo abandonadas. Não basta citar um caso pontual ou outro. A amostragem que eu tenho de 187 escolas visitadas, eu acho que é a prova retumbante de que o governo não está fazendo a parte dele com a maioria das escolas. E como eu estou dizendo, eu fui em muitas escolas no começo do ano passado e voltei esse ano, e não vi melhoria nenhuma acontecendo. Caso da escola Ecoporanga, lá em Ecoporanga, ou da escola D. Daniel Comboni, em Nova Venécia. No caso desse projeto especificamente, eu não sei se os deputados se atentaram, o governo está propondo parceria público-privada para imóveis de, no mínimo, 10 milhões de reais, construídos novos ou reformados, com a garantia de um contrato mínimo de 15 anos. Eu perguntaria à Comissão de Finanças, aí, na pessoa da deputada Luzia, se esse projeto não teria que vir acompanhado com a repercussão financeira, uma vez que o governo daria garantia de aluguel para, no mínimo, o projeto diz claramente, prazo mínimo de aluguel de 15 anos. Você está passando um passivo financeiro para os próximos governos. Vamos imaginar que 25 pessoas ou donos de imóveis queiram fazer isso a partir do ano que vem. Nós teremos 25 aluguéis para, no mínimo, 15 anos. Vamos imaginar que esses prédios sejam de 10 milhões e a lei, né, do inquilinato diz que seriam aluguéis, então, de no mínimo 1% do valor do aluguel. Você teria uma quantidade gigantesca aí de aluguéis para serem pagos nos próximos anos, fora aqueles que já tem, como da Escola de São Pedro, e que isso seria repassado para os outros governos. Esse projeto, ele não tem
uma conotação de política de Estado. Ou seja, o próximo governo pode muito bem desfazer, como foram feitos tantos outros projetos que já foram criados na educação. Não existe a possibilidade da garantia que os próximos governos continuarão com esse projeto. O deputado Enivaldo citou o CIEPS, né? Depois nós tivemos com o Collor, se eu não me engano, o CIACS. Por que isso não deu certo? Porque isso foi uma ideia de um governo que, por melhor que fosse a ideia, não atacou os problemas crônicos da educação. Porque para você resolver o problema da educação, e política pública deve ser feita dessa forma, você diagnostica quais são os problemas e oferece soluções para aqueles problemas. Não basta um projeto que seja maravilhoso, muito bom, porque esse projeto não vai resolver. Então, assim, um dos graves problemas hoje que nós temos no Brasil e no Espírito Santo, qualificação e remuneração de profissionais. O que o projeto Escola Viva resolve a qualificação da maioria dos professores? Não resolve, o problema continua crônico. O que esse projeto resolve na questão de acesso e permanência de alunos na maioria das escolas? Não resolve. Então, não adianta, o nosso problema não é um projeto maravilhoso de educação, porque se fosse isso, bastava observar o que a Coreia fez, o que a Finlândia fez, e observar os projetos deles e implantarem aqui. Mas quando você implanta projetos, por mais maravilhosos que sejam, sem atacar aquilo que são os problemas crônicos daquele segmento, seja na educação, na saúde, no meio ambiente ou agricultura, não interessa onde, está fadado ao fracasso, porque nós estamos varrendo para debaixo do tapete aquilo que são os graves problemas da sociedade. Como eu disse antes, e já disse várias vezes aqui, eu entendo que as pessoas querem encontrar argumentos para tentar desqualificar o que eu digo, para tentar defender o governo, mas a questão é essa, o governo poderia fazer quantas escolas quisesse, o que não se pode é fechar os olhos para os graves e crônicos problemas da sociedade, porque soluções para esses problemas não têm ocorrido. E fica aqui, deputada Luzia, a minha pergunta a respeito da repercussão financeira desse projeto e o passivo que pode estar sendo colocado para os próximos governos, no momento, lembrando, no momento em que o Congresso acabou de aprovar uma medida que passa a valer para a educação também a partir de 2018, que os investimentos só serão aumentados levando em consideração a inflação do ano anterior. E isso aqui não significa aumentar investimento para aquilo que existe. Isso aqui são novos investimentos. De onde sairão ou de onde sairá o dinheiro para garantir esses novos investimentos no momento em que se corta tudo? E só para lembrar o que eu discuti segunda e terça aqui, o governo do Estado do Espírito Santo descumpre a Constituição e hoje, dos 25% obrigatórios constitucionais, o governo do Estado não chega a investir 22%. Então, essas perguntas precisariam ser amplamente respondidas. Muito obrigado, deputado Luzia.